O universo realmente é fascinante, repleto de mistérios que estão a anos-luz da nossa vã compreensão humana. E nessa imensidão do infinito, aqui estamos nós, no terceiro planeta do Sistema Solar. Mas ao analisarmos esse complexo assunto, um questionamento sempre veio à mente dos mais curiosos. Será que estamos sozinhos? Ou será que existe vida fora na Terra? O que poderia explicar o universo? A existência de um Criador que chamamos de Deus ou apenas o puro acaso? Se me permitem uma humilde opinião, quero expressar algo em breves palavras acerca desse assunto. Os ateus que me perdoem, mas quem acredita que tudo isso surgiu em meio ao acaso, não pode condenar nem ridicularizar quem acredita nos relatos da Bíblia, ou seja, na criação. Digo isso com todo respeito, pois, ao meu ver, até os ateus mais céticos acreditam em Deus, mesmo sem saber disso. Afinal, é preciso ter muita fé para acreditar que explosões cósmicas surgiram do nada e criaram tudo isso que chamamos de existência. O que muitos chamam de acaso ou de força da natureza, eu chamo de a mão poderosa do Eterno. Mas voltando ao tema que nós estávamos falando, você já se perguntou o porquê da existência de 9 planetas no nosso Sistema Solar e somente um tem formas de vida? Entre tantos questionamentos, foi divulgada uma intrigante pesquisa que alega: o planeta Vênus pode ter sido a Terra num passado bem distante. Sim, alguns cientistas estão afirmando que o planeta Vênus era completamente habitável e que poderia sim ter sido a casa de outros seres viventes. Ficou intrigado? Então se prepara, porque o tema de hoje é bem complexo. Mas vale lembrar que esse é um vídeo totalmente jornalístico, não visa fazer apologia a nenhuma espécie de crença. As informações apresentadas são de terceiros e cabe cada um tirar as suas próprias conclusões. É provável que Vênus tenha mantido temperaturas estáveis e armazenado água líquida por bilhões de anos antes que um evento provocasse mudanças drásticas no planeta. Isso segundo um novo estudo. Agora, Vênus é um planeta praticamente morto, com uma atmosfera tóxica 90 vezes mais espessa do que a nossa e com temperaturas que chegam a 864 graus, quente o suficiente para derreter o chumbo. É frequentemente chamado de gêmeo da Terra porque os planetas são praticamente do mesmo tamanho. Mas as comparações modernas terminam por aí. No entanto, um estudo recente comparou 5 simulações climáticas do passado de Vênus e cada cenário sugeriu que o planeta poderia suportar água líquida e um clima ameno na superfície por pelo menos 3 bilhões de anos. Como os outros planetas em nosso Sistema Solar, Vênus se formou aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, segundo a ciência. Essas temperaturas poderiam ter incluído no máximo 50 graus Celsius e no mínimo 20 graus Celsius. Mas entre 700 e 750 milhões de anos atrás, algo causou a liberação de dióxido de carbono nas rochas do planeta e transformou completamente o seu clima. Veja a declaração de Michael Way, o autor desse estudo. Abre aspas. Nossa hipótese é que Vênus poderia ter um clima estável por bilhões de anos. É possível que o evento de ressurgimento quase global seja responsável por sua transformação de um clima parecido com a Terra para a estufa infernal que vemos hoje. Fecha aspas. Way apresentou seu estudo na Semana do Congresso Europeu de Ciência Planetária, que aconteceu esse ano em Genebra. Anteriormente, Way havia escrevido, em 2016, um artigo sobre um estudo que ele fez sobre a existência de oceanos em Vênus. A existência de oceanos em Vênus foi sugerida pela primeira vez na década de 80 em uma missão da NASA. Mas, dada a sua localização como o segundo planeta a partir do Sol, Vênus não era considerado propício para sustentar um oceano. E aí houve muita divergência entre os cientistas. Vênus recebe mais luz solar do que a Terra,
que evapora a água líquida, enviando hidrogênio para o espaço e aprisionando um acúmulo de dióxido de carbono. Isso levaria a um efeito estufa contínuo que criaria sua atual atmosfera tóxica. A topografia de Vênus foi completamente alterada por erupções vulcânicas que provavelmente encheram as regiões de terras baixas e possíveis bacias oceânicas nos últimos bilhões de anos, segundo a nova pesquisa. Das 5 simulações, 3 delas incluíram a atual topografia de Vênus e adicionaram um oceano profundo de cerca de 310 metros e um oceano raso de cerca de 10 metros e vestígios de água no solo. Os pesquisadores compararam isso com outras simulações, uma usando a topografia da Terra com um oceano profundo e um mundo totalmente oceânico. Para recriar as condições prováveis de Vênus de 4 bilhões de anos atrás e que mudaram com o passar do tempo, a radiação solar aumentou gradualmente para refletir o Sol à medida que aquecia. Isso também mudou as condições climáticas do planeta ao longo do tempo. Simulações sugerem que Vênus passou por uma fase de resfriamento rápido por alguns bilhões de anos após a sua formação. Então, a atmosfera estaria cheia de dióxido de carbono. Se Vênus evoluísse de maneira semelhante à Terra, esse dióxido de carbono teria descido da atmosfera, atraído por silicatos e ficaria preso na superfície. Isso permitiria que a atmosfera fosse preenchida com nitrogênio, com pequenas quantidades de dióxido de carbono e também de metano, que poderia proporcionar estabilidade. Mas, segundo os cientistas, algo aconteceu há cerca de 700 milhões de anos atrás, que permanece um mistério, embora os pesquisadores pensem que está relacionado a uma atividade vulcânica. O magma teria liberado dióxido de carbono na atmosfera e quando o magma esfriou, o gás não pode ser mais absorvido na superfície. Aconteça o que acontecer, muito dióxido de carbono na atmosfera causou um efeito estufa totalmente descontrolado, evidenciado nas altas temperaturas do planeta Vênus. Veja o que Michael Way declarou também. Algo aconteceu em Vênus, onde uma grande quantidade de gás foi liberada na atmosfera e as rochas não puderam absorvê-lo novamente. Na Terra, temos alguns exemplos de desgasificação. Por exemplo, a criação das 500 armadilhas da Sibéria, milhões de anos atrás, está ligada à extinção em massa, mas nada nessa escala. Transformou completamente Vênus. Os pesquisadores também precisam saber com rapidez se Vênus esfriou após sua formação e se poderia haver água na superfície, bem como se o evento de desgasificação ocorreu apenas uma vez ou era uma sequência de eventos que acabou resultando em tudo isso. Way ainda disse: no entanto, nossos modelos mostram que existe uma visibilidade real de que Vênus possa ter sido habitável e radicalmente diferente do planeta que vemos hoje. Isso abre todos os tipos de implicações para os exoplanetas encontrados no que é chamado de zona de Vênus, que pode de fato abrigar água líquida e climas temperados. Para a ciência, esses resultados mostram que Vênus antiga pode ter sido um lugar muito diferente do que é hoje. Vênus é hoje um mundo totalmente infernal, o que abre espaço para teorias estranhamente teológicas. Seria Vênus o local do inferno narrado pela Bíblia? Será que Vênus era a antiga morada dos anjos? Andei fazendo alguns estudos e cheguei a algumas teorias absurdas, mas que talvez podem até fazer um certo sentido. Calma, eu não estou afirmando nada, são apenas teorias e se vocês quiserem, nós podemos falar sobre isso depois, tá? Mas apenas como entretenimento, para que fique bem claro isso, para ninguém ficar de mimimi depois, tá bom? Vamos continuar. Vênus pode ter sido um oceano de água líquida superficial e temperaturas habitáveis há mais ou menos 2 bilhões de anos atrás, segundo essa pesquisa. E essa história está causando um grande debate entre cientistas. Uns discordam, outros concordam. Essas descobertas fizeram com que a NASA continue mantendo seus olhos fixos no planeta Vênus. E quem sabe, as missões para Marte podem deixar de ser uma prioridade. E você, o que acha de tudo isso? Fala pra gente aí nos comentários, tá bom? Lembrando que fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho. Ajude o canal divulgando este e outros vídeos que você gostar.
para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até nosso próximo encontro. Shalom.